Bem-vindos ao canal. Hoje eu vou apresentar mais um livro que eu estou aqui apresentando para vocês esses dias que eu li ao longo desse ano. Uma sequência de livros que eu li, que eu não fiz resenha, não fiz nada, e não vou fazer uma resenha, eu vou fazer apenas uma apresentação e recomendar a leitura desses livros. O livro de hoje é A Arte de Enganar a Si Mesmo, de Luiz Gazili, da editora Alta Books. Esse livro foi publicado em 2023, aqui, tá? É, esse autor, ele é um professor de ciências comportamentais, me parece. Parece que ele é um professor de pós-graduação. Eu não conheço muito sobre o autor. Nunca tinha ouvido falar desse autor, não conhecia nada, sabia nada desse autor. Mas me parece que ele é um divulgador, um vulgarizador de conhecimento científico. Um vulgarizador. Vejam bem, não há nada depreciativo nessa expressão. Vulgarizador no que sentido? Ele reúne vários artigos científicos, ele reúne vários estudos, algumas obras que não são publicadas no Brasil, que são publicadas em outras línguas. Ele vai até esses departamentos de psicologia, essas universidades, departamentos de sociologia, pelo mundo afora eu diria. Ele reúne esses conhecimentos, e torna esses conhecimentos muito específicos, muito difíceis. Ele transforma isso em algo acessível para o leigo. E eu acho esse trabalho muito valioso. Eu acho esse trabalho muito importante, inclusive. Porque aí ele vai reunir vários artigos ao longo do ano, dos anos, né? Mas para cada obra específica, vários estudos, vários trabalhos, inclusive alguns trabalhos que não são nem publicados de forma comercial. Ele faz um apanhado disso e apresenta para a gente. Pelo menos é o que eu entendi nessa obra específica. Não sei mais do trabalho dele, tá? Não tenho mais detalhes do trabalho dele. Parece que ele dá palestra, dá aulas em pós-graduação e tal, e não é um criador muito original de conteúdo. Também não estou falando isso como um defeito. Estou dizendo que ele é um vulgarizador de conhecimento, ele apreende, ele assimila muita coisa e aplica isso, transformando em algo mais simples para que a gente possa entender. Qual a importância dessa obra aqui para mim? Qual a importância dessa obra para mim? Ela aborda a questão da polarização hoje em dia, do radicalismo hoje em dia, das posturas radicais hoje em dia. Vejam bem, de esquerda e de direita. São posturas radicais a respeito de alguns assuntos, são posturas extremistas a respeito de algum assunto, e ele explica um pouco dos mecanismos que levam a esse posicionamento. Né? E ele vai, como é que eu vou dizer para vocês? Ele vai aqui fazer, logo no início da obra, uma comparação com seitas. Ele vai analisar estudos feitos sobre algumas seitas que levaram a situações trágicas, levaram a destruição de vidas em todos os sentidos, no sentido literal, no sentido econômico, no sentido social, o quanto essas seitas levam a crenças absurdas e destrói a vida das pessoas. E ele compara esse tipo de atitude com o extremismo político, com inclusive apontando essa polarização que a gente vive hoje aqui no Brasil. Não só no Brasil, mas estou falando aqui no caso do Brasil. Então, ele começa mostrando essas seitas, como que a pessoa se engana, como que há uma dissonância cognitiva, como há uma negação da realidade, apesar dos fatos se apresentarem à frente da pessoa. Então, ele apresenta alguns estudos de universidades de fora do Brasil, na qual eles percebem que quando a pessoa se engana, quando a pessoa justifica o comportamento contraditório, o comportamento incoerente, o comportamento corrupto ou maldoso, enfim, um comportamento ruim do político de estimação que ele tem, e aí vem no caso exatamente da polarização, existem estudos nos Estados Unidos que ele apresenta aqui, eles colocam partidários radicais de determinados políticos e pedem para que eles analisem ideias, princípios que esses políticos defendem e depois apontam um comportamento ou um discurso contraditório, incoerente desse político. E eles percebem nas respostas que esses radicais analisados no estudo, eles justificam o comportamento desses políticos, eles passam pano para esse comportamento, para essa incoerência. E aí, o que é a novidade aqui? Segundo esses estudos, há uma compensação química do cérebro para que você faça isso, quase como um adicto.
quase como um viciado que está usando uma substância química e ele recebe compensação. O cérebro compensa, há uma satisfação química, uma satisfação biológica, no caso, para que seja feito isso, de acordo com esses estudos. Então ele começa a abordagem por esse caminho. Achei diferente, achei enriquecedor da discussão, por isso que eu acho que vale a pena. E aí, assim, ele vai aqui, partindo desse aspecto, e ele mostra uma outra tendência, segundo esses estudos, do nosso cérebro, uma tendência assim, atávica do cérebro para acreditar. A gente teria uma tendência ancestral para acreditar. Acreditar é muito mais confortável. Isso facilitaria a defesa desses políticos, a defesa que você entre numa determinada situação, você começa a defender isso a partir dessa tendência que a gente tem para acreditar. E aí ele usa uma expressão dizendo o seguinte, que acreditar é uma coisa passiva, é uma coisa que não exige esforço. Acreditar não exige esforço. Já duvidar exige um esforço grande. Duvidar exige sacrifício, exige um esforço que contraria a mente. Acreditar é mais fácil, segundo ele aqui. Seria mais ou menos assim. Os nossos ancestrais estão no meio de uma floresta. Então há um barulho numa moita, num arbusto. Há um barulho. Você precisa acreditar que ali tem um predador, um inimigo. Você precisa acreditar. Você não pode parar 2 minutos para fazer um Twitter ou entrar na rede social ou fazer uma assembleia para discutir com as pessoas que estão com você. Você precisa ter uma reação rápida e imediata, mesmo que seja um alarme falso. É questão de sobrevivência, essa crença nos primórdios da humanidade. Você recebe sinais de perigo, por exemplo, sinais... você ouve alguma coisa, você ouve um barulho, você percebe uma imagem que você não tem condições de discernir rapidamente o que significa, então você precisa acreditar para se salvar. Tá? E isso nos predispõe à crença, a acreditar. Então duvidar é muito mais difícil. Duvidar é muito mais difícil. Outra coisa que ele faz aqui, ele faz uma separação entre crença e conhecimento. Então nós temos crença e temos conhecimento. E a crença vale para várias coisas. Vale para a crença religiosa, para a crença política, enfim, crença. E conhecimento, ele diz que é muito diferente. E é muito semelhante. Acreditar é muito mais fácil, acreditar não gera muito esforço, e conhecer de verdade gera sacrifício, gera estudo, leva tempo, tem que ter estudo, tem que ter tempo, tem que ter dedicação, e às vezes contrariar aquilo que a gente acredita. Isso é muito importante. Porque às vezes a gente vai o conhecimento ele vai de encontro a saberes e conhecimentos estabelecidos de uma vida inteira e você precisa reconsiderar isso. E aqui vem outra parte importante desse estudo na sequência, que é a questão que ele fala aqui o seguinte: basta um pequeno passo para você entrar num caminho completamente equivocado da sua vida. Basta um pequeno passo. Entrar num templo de uma determinada seita, entrar num relacionamento, um passo muito pequeno te leva para um caminho de décadas de complicações, de erros, inclusive. Vamos por esse caminho. E aí ele diz o seguinte: depois que você já fez algumas coisas, que você teve um investimento naquilo, que você fez um investimento muito grande, que você, mesmo percebendo que você está errado, há um custo muito elevado para você reconhecer isso. Você passou anos num relacionamento, você passou anos numa seita entregando seu dinheiro, destruindo sua vida social, destruindo sua vida familiar. Você passou anos seguindo um partido político. Você passou anos seguindo um líder político, arrumando confusão com as pessoas, brigando com os pais, brigando com os filhos, brigando com o namorado, com o parceiro, com a namorada. E aí, de repente, esse líder, esse partido, essa seita que você entrou, ela tá te trazendo muito prejuízo e você começa a perceber isso. Só que as pessoas começam a justificar o que ele fez porque a perda é muito grande. O investimento que ele fez é muito grande. Então, a obra vai nesse caminho, tá? A obra vai nesse caminho. Aí depois ela parte para grupos, estudos sobre grupos. Há uma experiência com alunos na qual o simples fato de dividir os alunos num grupo, em 2 grupos numa expedição, eles fazem uma expedição de acampamento, depois eles dividem
Inclusive, os alunos nem se conhecem. Eles dividem esses alunos em 2 grupos competindo. A partir do momento que eles estão divididos em 2 grupos competindo, começa a haver todo um discurso, uma animosidade entre os grupos. Então ele fala o seguinte, olha, independente do que está sendo discutido nos grupos, começa uma divisão, uma diferença, uma competição, começa uma dificuldade de relacionamento e um certo direcionamento hostil de um grupo com relação a outro. E é importante aqui também, um detalhe importante aqui, é que isso não é irreversível. Né? Não é reversível. Nesse experimento com os alunos, por exemplo, os 2 grupos começam a competir, começam a ter problemas, começam a vocalizar atitudes hostis com relação ao grupo, colocar apelidos, xingamentos e tal. A partir do momento que eles colocam o grupo para colaborar entre si para atingir uma determinada tarefa, reverte essa diferença. Então, o que os estudos mostram é essa questão da divisão favorecer uma antipatia muito profunda. Um estudo vem corroborando o outro, mas que ela é possível de reverter. Então, dá um pouco de esperança para a gente. Tá? Outra coisa é o seguinte, o quanto que a pressão de outras pessoas, a pressão social, leva as pessoas a verem coisas diferentes daquilo que se apresenta a elas de fato. Tem uma experiência aqui que eles apresentam um determinado risco numa folha, que ele é visivelmente menor do que os outros. Algo mais ou menos assim, tá? Mas como eles colocam de forma calculada várias outras pessoas para falarem algo diferente, o quinto ou sexto entrevistado vai tender a afirmar aquilo que todos os outros afirmaram na frente dele, mesmo que a realidade pareça completamente diferente. Enfim, é isso aqui que o autor fala. Vai falar muito, tem muitas coisas no livro, tem muitas coisas, inclusive algumas das quais eu discordo. Ele apresenta uma mudança de opinião dele a partir de estudo de fatos. Ele apresenta uma mudança de opinião. Ele tinha uma posição sobre a questão da posse e porte de armas, e ele mostra a partir de estudos que ele mudou de opinião. Eu não quero entrar muito nesse tema aqui, que esse tema é muito polêmico, eu não quero atrair esse tipo de polêmica, mas ele faz isso. Tá? Ao final da obra, ele mostra um estudo do qual eu discordo, ele mostra um estudo de pessoas procurando emprego com determinadas frases escritas no boné. Esse estudo era para mostrar o preconceito com relação a certas pessoas. Mas eu acho que, de repente, né, algumas pessoas com certas frases, elas não são convidadas para entrevistas de emprego. Elas chegam, se apresentam, mas elas são dispensadas sem a entrevista. Enquanto outras com frases mais neutras, eu diria assim, elas são convidadas e recebem mais atenção. O estudo procura mostrar esse preconceito, os preconceitos que a gente sabe que existem. Mas esse estudo, para mim, ele é um pouco viciado, porque certas afirmações que a pessoa faz, às vezes não está ligada necessariamente à pessoa, mas ao fato de correr o risco de ser um militante. Então, normalmente o empregador, a pessoa que trabalha, a pessoa que lida com atividades de negócio comerciais, ela tem um pouco de receio dos militantes. O militante em si, eu acho que existe um receio, se é preconceito ou se não é preconceito, mas existe um receio com relação ao militante, muito mais com outras questões da vida da pessoa. Tá? Então, acho esse estudo eu fiquei com um pouco de pé atrás. Mas, enfim, tem muita coisa aqui. Eu acho que é um livro, como eu disse para vocês, de vulgarização do conhecimento. Então, assim, permite a gente ter acesso a algumas coisas que a gente não veria se a gente fosse atrás desses artigos, atrás desses estudos, até porque não tem nada a ver com a nossa área. Outra coisa é o seguinte, gente. Então, falei sobre o livro, finalizar. Eu mostrei aqui para vocês sobre o café. Eu tenho uma pequena produção de café, a gente produz um café. E o nosso café aqui é um café muito bom, é um café de qualidade. Tá? Existem alguns detalhes que fazem um café ser de qualidade. Alguns detalhes pequenos. Na hora da colheita, ele não ir ao chão, não entrar em contato com a terra. Na hora de secagem dele também não entrar em contato com a terra. A partir do momento que ele foi colhido, ele não tomar chuva. E há, no processo de pilagem, no processo de beneficiar esse café, de separar ele da casca, há também uma seleção dos grãos. Então, geralmente a gente procura selecionar os melhores grãos, os piores grãos
aqui tem até um nome popular para isso chamado escolha. A gente fala escolha, a gente fala cata, são sobras desse café melhor, que é vendido também, tá? O que acontece com o café na hora de você fazer um café de qualidade? Isso aqui não é um café de grande qualidade, gourmet, não. É um bom café. Tá? Não é um café excepcional, é um bom café. Qual que é a diferença de um bom café? Ele tem uma seleção desde a produção. Desde a produção ele tem uma seleção, alguns cuidados, como eu disse para vocês, de não ir ao chão, de não tomar uma chuva depois que ele foi colhido. Põe-se no pano, ele é jogado num pano, que coloca um material sintético, coloca no meio da lavoura de café. Depois ele vai para cima de um terreiro pavimentado, uma lona, para ele não entrar em contato com a terra, porque aí tem questões de acidez, todo um blá 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 ligado ao café. Vamos ao outro detalhe. Tem um grau de torrefação que ele é muito importante na hora de você torrar esse café. Porque você não pode torrar demais. Porque há questões, um melzinho que a gente fala do café, um melzinho, uma expressão popular. Se você torra demais, você queima ele, você perde essa característica de sabor, de cheiro. Tá? O que acontece com o café normalmente das cidades? Normalmente o café padrão de mercado. Ele é cheio de impurezas, é cheio de café ruim, é cheio disso que a gente chama desses resíduos, de escolha, de pauzinhos, de folhas. Tem muita coisa nesse café, tá? Tem muita coisa, alguma casquinha. E aí o que eles fazem? Há uma fraude aí? Não há fraude. Mas o que eles fazem? Eles torram um ponto muito elevado, ele é torrado muito forte. Ele é torrado muito forte para poder disfarçar todas essas impurezas que tem. Então, às vezes tinha até um café de qualidade ali, mas ele vai se perder no meio desse grau elevadíssimo de torrefação para que sejam destruídas todas as impurezas. Entenderam? Então, por isso que esse aqui é um bom café. Não é um café gourmet, mas é um bom café. É um café de qualidade por seguir essas etapas de cuidados, desde a produção, a colheita e até a torrefação e moagem dele. Tá? Eu, assim, até pretendo vender, porque aqui em casa, a minha filha ela tem um tino comercial, ela está querendo vender, ela está estudando, mas ela está despertando assim esse tino comercial. Então ela está inclusive vendendo esse café na faculdade que ela está fazendo lá, ela está vendendo aos pouquinhos esse café. De repente eu até consiga disponibilizar através de alguns desses Mercado Livre da vida aí, eu não sei. Vou tentar, mas até o momento ainda não tem nada previsto nesse sentido. A gente está começando, tá? Bem, então é isso. É esse livro que eu recomendo para vocês. Eu acho que vale a pena a leitura, vale a pena um conhecimento novo, vale a pena a gente não ser um zumbi, né? Vale a pena a gente não ser um zumbi. Eu vejo que a gente teve muitas séries e filmes e produtos culturais ligados a zumbi, e eu acho que foi assim uma coisa meio foi quase que profético essas obras, porque o que eu tenho visto de zumbis aparecendo nos últimos anos, vários zumbis, né? Zumbis políticos, eu vou dizer para vocês, zumbis políticos de esquerda e de direita, que tem um líder máximo, um grupo, e ali ele só repete aquilo que ele ouve dos seus líderes. Bem, é isso. Espero que sirva para alguma coisa, essas apresentações que eu estou fazendo aqui. Um abraço a todos, um bom final de semana e até o próximo vídeo.